Mestre Jesus, agradecemos pela nova oportunidade que se abre para nós de realizarmos mais um estudo na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, estudo miudinho do texto de Gênesis de Moisés, buscando entesourar valores espirituais, ensinamentos, serão como faróis na nossa caminhada terrena. Nós pedimos a Ti o amparo, a inspiração, o auxílio, para que possamos sempre realizar o melhor ao nosso alcance. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Estudo minucioso de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 15. Vamos lá, fazer aquela leitura que sempre fazemos de alguns versículos. E desta maneira farás. Vou começar do 14 para contextualizar. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro, e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, aliás, andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na arca expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Nós começamos a estudar o versículo 15, praticamente encerramos, mas faltam alguns detalhes que nós gostaríamos de arrematar. Então, versículo 15. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Então, nós já falamos aí desse mandamento, é um mandamento, e desta maneira farás, os ensinamentos que temos recebido desde a antiguidade, para ficarmos só nas 3 revelações da tradição judaico-cristã, nós temos Moisés, Jesus e a terceira revelação, o Espiritismo, que representam para nós as diretrizes para a elaboração dessa arca, que é a casa mental. E a arca, além de representar a casa mental, ela também vai representar as instituições beneméritas, cidades, as colônias espirituais, que são verdadeiras arcas que recolhem os espíritos já desencarnados. Aqueles que sucumbiram ao dilúvio pessoal, ao dilúvio na vida pessoal, se encontram nas regiões de sofrimento, encontram nas colônias um porto seguro de acolhimento, assim que eles abrem seus corações para os bons sentimentos, para as virtudes, para Deus. Mas o que nós
depreendemos é que não é necessariamente imprescindível que o espírito, na região de sofrimento, ore para Deus. Porque aquele que foi ateu e cético, ele vai ter dificuldade em orar. Então, o que basta? Um bom sentimento. Que é o que acontece, nós vemos nas narrativas. O elemento está lá no sofrimento, está revoltado, está desesperado, ou está envolvido pelo ódio, aí ele vai, lembra de um familiar, se comove, é tomado por um arrependimento, um bom sentimento, nesse momento ele é acolhido. Familiar surge para ele, já estava ali, certo? Então, esse é o ponto aí a ressaltar. Então, nós temos aqui, por exemplo, desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, o 3 aí representando aquela linha de dinâmica operacional, informação, formação, transformação. O comprimento da arca para trafegar na horizontal. Então, nós normalmente 30 côvados a sua altura. Normalmente nós aprendemos com mais amplitude, valores intelectuais, filosóficos, científicos, na linha horizontal dos acontecimentos, do que aplicamos. Nós não aplicamos na mesma proporção. Então, a aplicação não é, no nosso estágio evolutivo, a aplicação dos ensinamentos aqui que estamos estudando, os ensinamentos espíritas, não é proporcional ao volume de ensinamentos que temos acesso. É menos, o volume é menor, por isso 30 côvados à altura. 300 côvados, amplitude de vasta gama de conhecimento, e a aplicação é em menor ponto. Então, a horizontalidade é bem ampliada, mas a verticalização é menor. É por isso que é 30 côvados à altura. Proporção de 1/10, né? Proporção de 10%. Talvez seja isso aí na nossa condição. Então, nós não temos conhecimento teórico, nós subimos verticalmente no campo das ideias, mais do que avançamos na prática, é o contrário, tá? Aqui ficou o contrário, né? A gente sobe verticalmente no campo menos do que avançando na prática operacional. Né? Ou também, se for levar em conta essa prática operacional, aquisição do conhecimento, aí realmente é mais mesmo. Né? Versículo 16. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Agora já na página 31, tá? Então essa janela é para a captação das linhas de sensibilização, que são os componentes indutores. Então os conhecimentos que nós recebemos, que nós estudamos, são componentes indutores apenas. E que nós vamos seguir ou não, praticar ou não, aderir ou não, segundo o interesse, disposição, os propósitos, os objetivos que buscamos na vida,
o que prepondera, se prepondera mais o materialismo, ou se já prepondera, ou se já existe aí uma grande opção pela espiritualização. Evidentemente, nós não estamos falando de abandonar a vida material, não. Mas é saber equilibrar a necessidade material com a necessidade espiritual. Porque do que adianta chegarmos no mundo espiritual, tendo obtido grande sucesso material na existência, mas chegarmos lá como mendigos de luz. Então não adiantou muita coisa. Não adianta. Que é o que acontece com a maioria esmagadora da humanidade. Preponderância dos valores materiais e menosprezo dos valores espirituais. Nós, toda segunda-feira, nós lidamos com esse tipo de mentalidade aqui na reunião mediúnica. Então, nós temos então a janela aí representando o centro coronário, plano da captação, das intuições, da inspiração, das ideias nobres, das filosofias nobres, os valores, e vão nos conduzir para uma existência feliz, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. E pela porta que nós vamos estudar, de um cômodo acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado. Então, pela porta, a porta é o plano de interação na horizontal. Então, a janela, captação vertical. Agora, o que nós captamos verticalmente, de cima para baixo, tem que sair pela porta da interação no campo horizontal com humanidade. Então, até por isso, que nós vamos encontrar uma dimensão maior no comprimento em relação à altura, porque a arca também como sendo a nossa capacidade de abertura para a aceitação das pessoas. Se nós somos capazes de interagir com um grupo mais amplo de pessoas ou não. Se somos exclusivistas. Então, nesse ponto, o comprimento da arca é importante, porque nós lidamos no campo da humanidade com todo tipo de mentalidade, as mentalidades mais heterogêneas possíveis. Então, nós temos que ser capazes de dialogar com essas mentalidades, não contemporizar com o erro, mas capaz de dialogar e oferecer um valor moral elevado de forma indireta, que não seja pela pregação religiosa, por exemplo. Porque muitas pessoas acham que, por sermos espíritas, temos que fazer uma pregação espírita. Não é assim. Nós fazer proselitismo. Não, nós vamos atrair as pessoas pelos exemplos, pelas ideias. As pessoas às vezes falam uma coisa conosco, não, eu não penso assim não, eu penso de forma diferente. Então já vai instigar aquela pessoa a querer saber o que está por trás. Certo? Então essa amplitude 300 cômodos é a nossa arca. Nós temos capacidade de 300 cômodos.
Mas no futuro ela vai ter 3.000 côvados. 3 milhões de côvados. Porque qual que é o tamanho da arca de Jesus, por exemplo? Alguém aí ousa atribuir uma dimensão para a arca de Jesus? Sua casa mental? E de um côvado acabarás em cima. Então aqui nós temos um símbolo bem interessante, que nos fala do centro coronário e do que é importante para dar o acabamento a esse centro coronário. Basta um côvado para dar o acabamento para esse centro coronário, em que o número 1 nos ajuda. O 1, na nossa simbologia aqui dos números, temos trabalhado, remete à unidade divina. Então, para dar o acabamento a esse centro coronário, a essa janela, basta a adesão à unidade divina. A unidade divina, que está didaticamente, sempre repetimos isso, estabelecida para nós pelos mandamentos, os 10 mandamentos de Moisés. Jesus resumiu em 2. Farás a Deus e ao próximo como a si mesmo. O amor a Deus aí, nós estamos falando aí de razão, sentimento. Amar a Deus, amar o próximo. Amar a Deus pela razão, adotando os mandamentos. E na nosso atual estágio de evolução, já dialoga com a nossa razão. Nós somos homo sapiens, dotados aí de 5, não é isso? 5 sentidos, 50 côvados da sua largura. 5 sentidos, já no atual estágio de evolução da Terra, dotados de pensamento contínuo e livre-arbítrio, capacitados para nos deixar sensibilizar pelos mandamentos. Mas ainda há muitos bilhões refratários. Por que são refratários? É porque falta amor no coração? Não, não falta amor no coração. Só que o amor está encasulado, chama-se egoísmo. Voltado para dentro. Porque todos nós temos muito amor no coração. Só que, durante uma boa parte, quando a gente desvia Por que a gente desvia do caminho reto? Porque nós nos enamoramos de nós mesmos. Nos deixamos levar pelo narcisismo. É o egoísmo. É o amor voltado para si. E vai só crescendo. Quanto mais esse egoísmo cresce, mais também cresce o ódio pelo próximo. Por quê? Porque quando eu sou muito egoísta, o próximo se torna um obstáculo para eu satisfazer o meu egoísmo. Então eu já vou vendo o próximo como adversário, o opositor, que é o símbolo do Satanás, do diabo. O opositor. De quê? Do meu prazer, da minha felicidade. Certo? Então eu preciso quebrar esse egoísmo.
Quebrar esse narcisismo, que é difícil. Nós, depois que nós enveredamos pelo desvio, saímos da linha reta da evolução, fazemos o desvio, que é seguindo o egoísmo, nós vamos demorar milênios para retornar. Porque vamos ter que esgotar o amor próprio. Esgotar. Certo? Como é que a gente esgota? Expiação, sofrimento. Porque o cultivo do egoísmo só vai me levar para experiências reencarnatórias difíceis. De dor, decepções, amarguras, doenças. Então é um caminho, certo? Em que a dor, conforme a gente já aprende com Paulo no Livro dos Espíritos, que a dor, uma certa soma de dores necessárias para fazer com que nós desgostemos do desvio que foi feito. Desgostemos. Tá claro, pessoal? Então, um povo a unidade divina para dar o acabamento finalístico ao centro coronário. Nós estamos falando apenas aqui o que é que está no cerne dos mandamentos. O cerne. Quando Jesus define amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo, incluindo aí o próximo na equação, que está no cerne dos mandamentos, são as virtudes. Como diz o apóstolo João na sua epístola, ou Tiago, não, acho que é João mesmo. Como pode amar o próximo a quem não vê, a Deus a quem não vê, e aborrecer o próximo a quem vê? Uma coisa exclui a outra. É impossível você amar a Deus e aborrecer o próximo. Ou odiar o próximo, algumas versões. Não dá. É que nem equação matemática, um corta o outro. Então, cai por terra aquele sistema místico. Eu vou entrar por um tempo, vou ficar ali orando para resolver meus problemas. Acabou com o tempo. Aí acabou esse sistema para nós espíritas. Quem também, ou a própria casa espírita que pensava assim, né? De que a pessoa vem ao centro para resolver os seus problemas, né? Ou que o médico vai resolver os seus problemas. Né? Porque Jesus não elaborou esse sistema. Jesus, ele pregava exemplificando, amando, na via pública, preferencialmente. Então ele foi um tempo na sinagoga, por quê? Para falar com os judeus que viviam nas sinagogas. Mas não tem muito relato de Jesus indo para a sinagoga, tem? Não. Tem aquele que ele fala que hoje essa profecia se cumpriu. Foi registrado, mas ele deve ter ido mais, né? Porque a sinagoga deve ser a rede social nossa hoje, né? E Jesus também não falou para os apóstolos construir igreja. Não. Agora vocês vão construir a igreja da minha religião. Não. Então, isso não existia na filosofia de Jesus. A igreja, nós é que criamos a igreja, depois criamos a igreja e criamos o sistema do isolamento dentro da igreja. Se você lembrar de... Porque o egoísmo não quer saber de interação social. O egoísmo quer satisfação pessoal. O egoísmo não quer trabalho, não quer amolação. Quer trabalho, não quer amolação, entendeu? Quer sossego. Então, elaboramos lá os tempos, ficamos sossegados lá dentro.
Depois vieram os conventos, os mosteiros, com clausuras. É preciso se lembrar de Paulo, né? Que as igrejas eram comunidades, na verdade, né? Paulo, mas elas eram independentes, né? Não, Paulo saiu da sinagoga, ué. Paulo ué. compreendeu que se ele ficasse da sinagoga, o cristianismo ia ser engolido. Ia ser, pelo judaísmo. Pelo judaísmo, então ele saiu, foi pelo mundo, foi divulgar. E fundavam os núcleos nas casas, nas famílias. Com o tempo foram crescendo e foram desvirtuando com o tempo, ao longo dos séculos, foram desvirtuando. Então, a proposta era o quê? Era fundar núcleos familiares, cada residência núcleo familiar. Sim, as comunidades primitivas, né? Aquele livro Esquina de Pedra. Esquina de Pedra dá uma boa ideia sobre isso, né? Então, então a porta para a interação social é o mais importante. A porta é o que permite o contato social, né? O contato social. Questão 789 do Livro dos Espíritos. Vou me lembrar aqui qual que é a questão. 700 e... Não, agora não estou me lembrando dela, não. Contato social, agora escapou. Muito bem. Então, o contato social é fundamental, não é isso? Fundamental. E a arca, aqui, a ideia da arca, deixa isso claro, bem claro para nós, tá? Aliás, andares baixos e terceiro, nós já falamos aí bastante dos andares da casa mental. Então, aqui nós temos nesses versículos, né? O versículo 15, nesse versículo 15, 14 e 15, toda uma estruturação. 779. Luiz? 779? 779? 779. Sopraram aqui para mim aqui. Sopraram direitinho. Então, toda uma estruturação aí milimétrica da casa mental. Porque, em termos de evolução espiritual, é necessário um trabalho metódico a ser implementado no dia a dia para a transformação moral. É por isso que a reunião mediúnica tem as disciplinas. Trabalho metódico, porque é a disciplina que é exigida na fonte Desobsessão do André Luiz. A disciplina que é exigida, que são aqueles 3 pontos, né? Pontualidade, assiduidade, comprometimento. Não é para com o coordenador, não. É um respeito para com a espiritualidade, que está aqui nos observando, e para desenvolver virtudes. Como é que não vai desenvolver virtudes sem disciplina, sem assiduidade, sem comprometimento? Eu chego na hora que eu quiser, eu vou lá no dia que eu quiser. Hoje tem jogo do Brasil, não vou, porque tem jogo do Brasil, então está perdendo oportunidade. Né? E aqui a gente fala da nossa reunião, porque é claro, tem que falar dela, né? Mas de qualquer tarefa que eu me engajo na casa espírita, se eu não levar com uma certa seriedade, e tipo assim, é um trabalho voluntário, então eu vou falhar, hoje eu não posso ir, e nem satisfação dá para a pessoa coordenador que coordena os outros trabalhos, né? Porque a gente vê muito disso
em vários locais de trabalho. Até Então, vai para todo lugar. até porque a virtude que a gente aprende aqui nesse trabalho, que a gente desenvolve, a gente leva para lá, leva para a vida. Você vai ser pontual lá fora, você vai ser assíduo nos compromissos, não vai faltar, vai ter comprometimento. São virtudes que vão ficar aqui dentro. E vão ser acionadas sempre. A virtude tem esse efeito colateral. Quando a gente desenvolve, a gente utiliza sempre. Sai sem perceber. É o efeito colateral. Sai sem perceber, né? Quando nós já estamos na rotina prática. Então, esses andares de planificação, é isso? Rotina de estudo, tantos minutos para estudar, em casa. Se der até um horário, né? Um horário fixo e tal, por exemplo. E assim vai. Até a gente não precisar tanto mais da rotina. Virar algo natural, percebeu? É porque a rotina dá um sentido de obrigatório. É porque a rotina é para quebrar, aquela rotina, é para quebrar a rotina que se opõe. Que nós temos uma rotina que se opõe. Né? A disciplina. Então, às vezes, de milênios. Então, ela se opõe. Então, tem que estabelecer a rotina inicialmente para aquilo ir crescendo e tomar conta do todo. E eu gostar da coisa. Eu vou começar a estudar em vários horários. Não vou precisar ficar tanto preso a um horário, entendeu? Sim. Se não der para estudar naquele horário, estudo depois no outro horário. Aí, então, no início você precisa daquela disciplina, mas depois... E Jesus tanto quebrou isso que a questão do sábado. O sábado era a rotina da intransigência farisaica. E Jesus quebrou. E várias vezes, né? Uma vez só não. Não é? Culto do Evangelho lá. Quanta gente faz um cavalo de batalha para fazer naquele horário? Será que está certo? Será que não pode ter uma flexibilidade? Se eu falar isso por aí, você até tratar como herege, não é isso? Você pode ter uma flexibilidade, por que não pode? Não é? Porque naquele horário os mentores vão estar lá. Bom, se os mentores não puderem ir, se eu abrir o Evangelho em qualquer horário, vão aparecer outros espíritos, não vão? É isso aí que me pega um pouco. Que às vezes você pode estar até doente de alguma coisa, mas fica preocupado com aquele horário que tem que ser, aquele dia, naquela hora. Foi uma imposição quase que dogmática que foi criada. Isso até me alivia um pouco. Mas é questão de bom senso. Não pode hoje, faça amanhã, ou no outro horário. O que é importante? O importante é fazer. Eles estão sentindo isso, que a gente não pode, né? Aí eles vão comparecer no horário que a gente está. Eu pensava assim, mas tentava cumprir aquele horário. Nós todos fomos certamente, fomos vítimas disso, né? Flexibilidade, né? E tem uns que fala que é uma... Acho que é um dos espíritos. Que uma inflexibilidade, assim, é sinal de inferioridade. Ele fala com relação ao horário. Pois mas acontece que... Não. Se nós aqui formos flexíveis na hora da reunião, nós não vamos ter reunião. Não, claro, não é isso. Eu falo nesse caso que ela está trazendo. Então tem que ter. O André Luiz, por exemplo, sobre obsessão, o que ele fala? Que a reunião tem horário para começar, mas para terminar fica a critério dos espíritos. Pode ser mais flexível. Aqui a gente termina sempre no horário. Eu acho razoável. Para terminar não tem horário, né? Não. Para terminar, a gente estabelece aquele horário.
Mas às vezes pode estender um pouco mais. Sim, às vezes uma comunicação pode demorar mais que a É. Mas, de modo geral, os espíritos respeitam aquele horário de término, porque os médios têm trabalhado demais. Ainda mais que nós estamos com os 3 médios só. Pois é, isso que eu estou falando. Então, os andares aí são... Esses andares, evidentemente que na nossa casa mental não tem departamentos estanques, certo, gente? Aqui é um efeito didático, não é isso? O que significa o andar? Que eu tenho que saber o que é valor de retaguarda e valor superior, que está circulando na minha casa mental. O valor de retaguarda ele vem dos andares baixos, lá dos primórdios da evolução. Então eu tenho que conter. Ou usar de acordo com a proposta. Porque como a gente aprende na questão 907 do Livro dos Espíritos, esses instintos são postos no coração do homem para a realização de grandes coisas. Desde o reino animal. Então, onde nós aprendemos a desenvolver uma coragem? No reino animal. Coragem. Então, dizem, por exemplo, que a regeneração é o plano dos corajosos. Espírito sem coragem parece que não vai. Medroso, covarde. Certo? Plano da coragem. A ousadia positiva. Certo? A coragem. Às vezes é muito comum quando a mediunidade aflora em uma pessoa, lá na juventude, chega um e fala assim, ó, cuidado, isso aí é perigoso, mexe com isso não, a pessoa vai encher de medo. Já tinha um pouquinho de medo. Né? Aí o outro já ajuda. Joga Certificador. a papo. Então, precisa ter coragem para enfrentar o preconceito ambiente. Tem que ter coragem para enfrentar quem está se opondo. Porque às vezes quem está se opondo casa com a conveniência da pessoa. Né? Como aquele ditado, eu quero mais que o mundo acabe em barranco que eu morrer encostado. Então às vezes a pessoa encosta naquela observação, você tem razão, é mesmo, né? Pronto, perdeu a... Certo? Mas foi na conveniência. Muitos se perdem por causa desse medo inerente, né? Inerente. Lembrando que quem está em convívio conosco é associado de milênios. Então, e muitas vezes é porta-voz dos espíritos, que não querem que a gente entre por essa porta. Porque às vezes o médium, os obsessores, os inimigos estão ali observando. Aflora a mediunidade da pessoa. A pessoa vai ser um psicofônico lá na reunião. Aquele obsessor já sabe que se for psicofônico, ele vai acabar manifestando lá no grupo pela força das coisas. Então ele já busca cortar. Porque se nós estamos falando de planejamento aqui, a planificação, os desencarnados da sombra fazem planificações. Então nós temos que estar... Eles planejam. Nós também temos que planejar. Tá certo? Vamos passar para frente. Versículo 17. Porque é isso que eu trago um dilúvio
de águas sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra. Então, do ponto de vista físico aí, lá na antiguidade teve dilúvios. O mais famoso é o que foi registrado pelos sumérios, que passou para os hebreus. A origem é suméria. Certo? A fonte da Suméria. Então, um dilúvio localizado, um acontecimento localizado. Por quê? Qual era o tamanho do mundo na Suméria? A Mesopotâmia. Sim. Então, se teve um dilúvio, um temporal na Mesopotâmia, para eles era no mundo inteiro. Acabou o mundo. Tá claro? Porque não foi um dilúvio global. Isso aí nós temos que tirar do contexto, não é dilúvio global. Dilúvio localizado. O tsunami é considerado um dilúvio? Não, dilúvio é chuva que Não, cai. Chuva. Dilúvio é chuva. Não, fenômeno. Dilúvio é chuva. Então, depois da queda do meteoro lá na Península de Yucatán, Chico Xulub, depois da extinção dos dinossauros, teve um período de chuva de 1 milhão de anos na Terra. Não foi que chovia 24 horas por dia, 1 milhão de anos, não. Um período chuvoso muito prolongado. Tá? Senão ia acabar com a vida terrestre, ia ficar só animal aquático. Então, aí nós tivemos o evento de Atlântida também, do desaparecimento final de Atlântida, narrado por Platão, Ele cita. que é tido como lendário pelos filósofos, mas que houve sim, havia um continente ali. E com o tempo ele foi suprimido ali pelas águas, né? Teve período glacial, a água derreteu, muita coisa inundou. De modo que parece que as últimas ilhas aí desse continente fundaram ou foram engolidas há 12 mil anos atrás, aproximadamente. Segundo as estimativas aí. Nós vamos saber direitinho isso aí quando a gente chegar no mundo espiritual. Vamos estudar o assunto lá. Vamos, inclusive, ver as imagens. 3D IMAX holográfico. Quem já viu o cinema IMAX aí? Já foram no cinema IMAX? Boulevard Shopping? Estão perdendo, tá? Vocês gostam de cinema? Então tem que ir lá no Boulevard Shopping, o IMAX. Tela gigante, é um espetáculo. Lá no mundo espiritual é IMAX 3D holográfico e outras coisas mais que não tem nem palavra aqui, entendeu? Porque lá a imagem é real, não é ficção. As imagens, toda a história da Terra está registrada em imagens reais na luz. Só saber acessar. Só? Fácil. O médico psicômetra, ele acessa. Quando ele toca no objeto, ele entra em contato. Sim, Ele acessa o psicômetro. Se aqui pertenceu a fulano e tal, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Psicometria. Toca na parede, percebe o ambiente. O que aconteceu em tal época, né? Tá, fica tudo registrado. Será que os pensamentos também ficam? Lógico. Lógico. Às vezes Não, você principalmente pensa umas coisas que não tem nada a ver com você. A gente fala agora por necessidade da encarnação. O espírito é o mental. O pensamento. Uma experiência que eu tive,
Era mental. Sim, o pensamento está presente também. O dilúvio. Então, não estou falando de inundação, estou falando do desbordar das paixões. Porque a água, no texto, nós estamos estudando, o texto bíblico, significa sentimentos. Consequentemente, reencarnação. O corpo físico é formado por 75% de água. Nós reencarnamos para transformar sentimentos. Então, a água simboliza sentimento. Então, o dilúvio de águas é desbordar das paixões. Então, a facilidade para darmos vazão a todos e quaisquer tipos de sentimentos. Na Terra de hoje é possível. É o que nós estamos vendo. Dilúvio, nós ouvimos aqui no versículo 13, que a terra está cheia de violência. Naquele tempo era um lugar localizado ali, o Oriente Médio. Agora não, o mundo todo. Todo o planeta. 8 bilhões de criaturas. Então, esse é o dilúvio. O acontecimento da pauta da lei de destruição. Agora, ai de quem for o instrumento da destruição. Mateus 18:8. É necessário que venha o escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo vier. O escândalo vem do grego escandalon, que é pedra de tropeço. Todo aquele que se deixa levar pelas paixões, ele se torna pedra de tropeço para o próximo. Instrumento da justiça. Então, ai dele. Aproveitado enquanto pode no mundo. Quando chega o momento limite, degredo. Que é o que está acontecendo agora. O degredo vem acontecendo já há um certo tempo. Não, vai demorar mais um certo tempo ainda. Então, essa conjugação dos elementos que trazem o escândalo vai desfazer toda a carne. Nossa carne interior, que é o foco do egoísmo. Foco do egoísmo. Lembrar que carne aqui não é o corpo da gente, né? Carne é tudo aquilo que a gente tem sede e fome. Jesus dizia, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Agora, quando a gente tem fome e sede de coisas materiais, essa carne precisa ser destruída. Porque nós não levamos bens materiais para o mundo espiritual. O bem material é para ser usufruído. Então, nós estamos falando aqui do apego desenfreado. Então, a tecnologia, nós estávamos até falando da tecnologia aqui antes de começar o estudo, a tecnologia para facilitar o nosso progresso moral. Facilitar. O celular, com vários recursos tecnológicos, automóvel, eletrodoméstico, para facilitar a nossa vida, possibilitar o desenvolvimento moral. Porque nós vamos tendo cada vez menos necessidade de trabalho braçal. Sobra tempo para o trabalho moral. Não é? Que é o mundo da regeneração. Robôs, nós já vimos aqui. As máquinas vão... Emmanuel já falou disso no livro Vinha de Luz.
capítulo 41, não é isso? Não lembro. Vinha de Luz, Deve ser. 41. No futuro, Eu vi, ele fala das máquinas. deve saber, eu vi a primeira cirurgia, eu vi falando sobre a primeira cirurgia de rins, de robô, né? Robótica. Cirurgia de rins. Sim. O robótica acontece já É, há muitos anos. tem a de próstata, de É. coração. Foi a primeira que teve. Aqui? É, Tem cirurgia de Essa próstata. aqui, né? A primeira, mas. Tem cirurgia de próstata a laser. A laser. vesícula também já. De próstata. Tem. É, pelo laser. Robótica. Chama enucleação da próstata. Vai pela uretra e o laser destrói o núcleo da próstata. Olha. É, Mas isso é novo, né? como é que chama o termo? É incinera, não? É cauteriza? Cauterização, né? Cirurgia robótica, não. É no... Não, Sim, tô falando é da novo Ah, de alguns anos, né? Sim. É, então, a tecnologia a serviço da humanidade. É no futuro que você fala? No futuro, vinha de luz ou pão nosso, 41. Deve ser pão nosso, então. É, eu sempre confundo os dois, pão nosso ou vinha de luz. Porque hoje tudo que está caindo na mão do homem, toda a tecnologia que o homem desenvolve, está sendo utilizada para, além de ser utilizada para o bem, está sendo utilizada para o mal também. É. Então essa turma que está fazendo mau uso é a turma que vai deixar a Terra. Está deixando, os desencarnados estão deixando, e os encarnados, quando desencarnarem, vão deixar a Terra. Para a Terra cumprir o papel dela na hierarquia dos mundos. Deixar de ser uma escola primária para ser uma escola superior, mais alto grau. Pão nosso mesmo, né? é o nosso. É, 41 no futuro. Para desfazer toda a carne que é espírito de vida. Espírito nos fala de mentalidade, filosofia, espírito de vida. A mentalidade que mantém aquela carne. A filosofia de vida que mantém aquela carne. É por isso que está estudando aqui espiritismo, filosofia, ciência, de consequência religiosa. Para mudar a filosofia. Para criar uma nova carne. Aquela comida cujo alimento, Jesus define muito bem. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Porque cada carne, cada sentimento tem um tipo de alimento. E o mantém. O egoísmo é a busca desenfreada apenas do melhor para si. Então, tem uma filosofia por trás que comanda esse sentimento. É uma filosofia. Então, quando os espíritos nos falam para a gente ter vigilância sobre os pensamentos, é para mudar os pensamentos. Estudar a doutrina e vigilância. Como que eu vou mudar uma mentalidade milenar se eu não estudar? E tiver vigilância sobre o que emerge, que se contrapõe à filosofia. O que a gente vê, às vezes, por aí, muitos palestrantes espíritas, é a filosofia pessoal contaminando a filosofia espírita. Certo? Por isso que a gente tem que estudar. A gente não é lavagem cerebral, é mudança de mentalidade. Para gerar um novo espírito de vida. Espírito de vida. Porque só a mudança intelectual não vai me transformar.
Ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que parece ter, vai ser tirado. Jesus está falando do quê? Isso é uma lei natural. Ao que tem, mais será dado. Se eu tenho muito egoísmo, mais o egoísmo vai aumentar. Uma lei natural. Eu tenho que parar de alimentar. Certo? Então, para eu parar de alimentar o egoísmo, eu tenho que mudar a mentalidade de vida. Porque a mentalidade que prepondera na Terra ainda é a lei do mais forte, que é passar por cima do mais fraco. Está aqui no livro, aí é segundo o Espiritismo. E ao que não tem, até o que parece ter, vai ser tirado. O que não tem, os bons sentimentos. O que ele parece ter, filosofia de vida elevada como Espiritismo. Se eu só me instruo intelectualmente em Espiritismo, mas eu não mudo sentimentos, eu não tenho ainda o valor. Então, na próxima existência, eu não venho com essa filosofia de vida porque eu não cultivei. Vai ser tirado. Não é tirar de fora para dentro, é de dentro para fora. Como é que eu vou dar continuidade à iniciação espírita na próxima existência se eu não me dediquei nessa? Na prática do dia a dia, a prática aqui dentro, lá fora. Eu não carreguei sentimentos, então eu não vou carregar nada para... Eu não vou carregar arquivo para a próxima existência. Não tem. Está só na nuvem lá, vamos colocar assim. Não desceu. Então, na próxima existência, vai ser tirado por quê? Qualquer coisa na próxima existência não vai me tirar do rumo. Então... Vai ter que se encantar de novo. Exatamente. Né? Encantar de novo. Aí pode entrar uma expiação, mediunidade de prova. Bom, então nosso tempo avançou. Nós vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente continua nesse versículo 17.